na próxima reunião, aprovar este requerimento. Com a palavra, a senhora Yolanda Barbosa da Silva, presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação, DIME da Paraíba. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde à deputada Raquel Muniz, à professora Dorinha, aos companheiros que nos antecederam, ao MIEIB, que está aqui representado, e a todos os que acompanham essa discussão sobre o Fundeb. Discutir o Fundeb e a valorização dos profissionais da educação, ela passa primeiro por uma contextualização histórica, que eu acho que ela já foi bem pontuada aqui por quem me antecedeu. Mas é importante a gente dizer o que efetivamente o Fundeb trouxe de conquistas. Eu acho que, enfim... Tudo isso, pronto, de conquistas. A primeira das grandes conquistas que nós conseguimos com o Fundeb foi a ampliação sistemática de subvinculação de recursos para a educação pública. Há controvérsias sobre essa subvinculação, mas ela efetivamente contribui para o efetivo exercício da educação básica. Ampliou a abrangência de remuneração de matrículas, na proporção em que você tem uma base de cálculo agora para custo aluno, para todos os estudantes da educação básica, e terminou por induzir ao maior atendimento, em face, inclusive, de um compromisso constitucional de universalização. Então, entendendo acesso, permanência e progressão como um processo que efetiva o direito à educação, essa é uma das conquistas importantes, apesar dos dados que foram apresentados aqui pelo CONSED, pela CNTE, em comparação, inclusive, com a OCDE, do número de alunos e alunas que, nesse processo, eles não concluem essas etapas, mas nós tivemos parâmetros, e isso foi muito importante para que a gente pudesse, efetivamente, organizar o sistema de educação. Cresceu, mesmo que timidamente, a participação da União. E é tão tímida que cada um, nos seus municípios, particularmente nos municípios, e eu acredito que também nos estados, pelos dados apresentados, a gente sente isso de forma muito veemente, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei do piso, como uma das garantias de valorização da política, né, dos profissionais da educação. Porque a política dos profissionais da educação ela vai muito além da lei do piso. E é importante a gente ter esse entendimento, e o próprio Plano Nacional da Educação nos traz para essa discussão. Manteve a distinção de destinação de, no mínimo, 60% para a remuneração do magistério. Ao manter isso, ela vincula, por mais que a gente diga que há uma subvinculação, mas há, nesse momento, um parâmetro, a partir do qual a gente consegue organizar a distribuição de um recurso para a efetivação de um direito à remuneração do magistério. Mas, como bem disse a CNTE, a gente precisa superar isso para além do magistério e estender a todos os profissionais da educação. As fragilidades. Essas a gente precisa também pontuar, porque se nós estamos tratando de uma PEC que objetiva tornar permanente um fundo que vem garantir, um dos fundos, né, porque esse é o fundo que tem maior dimensão para o financiamento da educação básica. Mas torná-lo permanente, a primeira questão é verificar suas fragilidades. Uma delas é não ter conseguido produzir uma redução significativa na falta de equidade na educação pública. Ele não conseguiu. E aí, nesse momento, os dados que foram apresentados sinalizam muito nesse sentido. Então, não é simplesmente afirmar isso. A gente precisa de estudos que mostrem os impactos, as diferenças regionais, a ponto de apenas algumas unidades da federação receberem complementação. A participação financeira da União é uma das fragilidades, limitada a 10%. Não impactou na maior parte dos estados. Então, a minha fala anterior já está diretamente relacionada a esse ponto. Na prática, em mais de 2/3 do país, apenas os recursos dos municípios e dos estados continuam financiando a educação básica. E considerando o dado de expansão de matrícula de educação infantil
e a responsabilidade constitucional que os municípios têm sobre a efetivação desse acesso, e toda uma pressão que não vem apenas do Plano Nacional da Educação na forma de lei, mas do controle social, na forma do próprio Ministério Público e outros órgãos de controle, para que essa efetivação ocorra. Hoje, a situação dos municípios ela é muito delicada. Nós tínhamos um represamento de crianças, é muito triste a gente dizer isso, que estavam com direito à educação negado e que tinha que ser efetivado. E nesse processo de efetivação, eu acho que a gente precisa, nesse momento, na discussão do Fundeb, ter um parâmetro que eu acho que é bem importante, a distinção entre garantia e efetivação. Eu acho que a gente tem que partir para o campo da efetivação. As garantias legais, elas já aparecem, inclusive a nossa própria discussão em torno de tornar o fundo permanente já é uma garantia constitucional, a partir dos princípios que estão aqui postos, dos artigos que foram listados. Mas o que a gente precisa é efetivar. E na efetivação é quando a gente vê as contradições entre as bases e os parâmetros de definição desses fundos e aí o efetivo da educação. Até porque o direito à educação ele é um direito subjetivo. Ele não pode ser substituído pela terminologia prestação de serviços. Porque, se assim cometermos esse equívoco, vamos estar abrindo mão de uma série de conquistas que passam, inclusive, pela política de valorização dos profissionais da educação nesse país, que estão lá previstas nas metas 15, meta 17, meta 18 do Plano Nacional da Educação. A destinação mínima do fundo é uma outra fragilidade. Ficou restrita aos profissionais do magistério. Isso foi dito. É uma dificuldade muito grande estender. Inclusive, a gente viu pelos dados apresentados pelos estados, os municípios também não estão diferentes, a ponto de comprometer mais de 100% desses recursos com folha, e folha de professores, e sem, na sua maioria, efetivar o direito ao piso, que já desde 2008, enquanto lei, a sua efetivação prevista para 2009, principalmente considerando os anos de 2015, isso foi de uma dificuldade imensa para os municípios e para os estados. Outra fragilidade, provoca desequilíbrio orçamentário financeiro em um número cada vez maior de municípios, que perdem receitas com a sistemática da subvinculação. Os municípios menores, eles sentem muito isso. E aí a gente trata de um outro princípio que eu acredito que ele tem que estar à frente de todo e qualquer processo de modificação na Constituição brasileira, que é o princípio da equidade. Se eu já percebo essa limitação no fundo, que ele gera esse desequilíbrio orçamentário financeiro e que os municípios menores perdem receita em face da subvinculação, então eu já tenho o princípio da equidade dentro do Pacto Federativo em desequilíbrio. Então, dessa forma, eu acho que a gente precisa observar na PEC essa questão para que, no momento em que a gente efetivamente decida pela permanência desse fundo, essas questões elas sejam superadas. Não superadas simplesmente pelo discurso, pelo texto, mas pela efetiva prática na distribuição desses recursos e nas bases de cálculo dessas receitas. Isso ocorre em município de pequeno porte, com baixa capacidade de ampliação de matrícula. E eu acredito aqui, muitos deputados, que nas suas regiões, eles já devem ter escutado muito dos prefeitos, dos secretários de educação, a dificuldade da ampliação de matrícula. E os estudos apresentados já mostram uma queda de matrícula dos anos iniciais ao ensino médio. Onde temos esse crescimento é na educação infantil, mas em face de um direito que era negligenciado. Nós temos aqui alguns exemplos de municípios no país cuja dedução ela é bem superior à receita direta. E temos uma complementação da União que, na comparação que poderíamos ter, que eu acho até uma dicotomia muito infeliz para a educação,
o ganho versus perda, os municípios eles saem com uma perda histórica, e isso compromete diretamente a qualidade da educação básica que é oferecida nessas unidades da federação. Então, considerando um pacto federativo, o princípio da equidade e o direito que toda criança nesse país, toda adolescente e jovem, teria a educação pública de qualidade, não estamos aqui na comparação direta com a oferta dessas etapas nas privadas, mas, enfim, é necessário a gente ter essa ponderação, porque a criança, esteja ela onde estiver nesse território, ela tem o direito a ter uma educação efetivada, tendo como parâmetro um custo-aluno, qualidade inicial, que já garanta, na forma de parâmetro de base de cálculo, um princípio mínimo para que, efetivamente, a gente possa ter equidade. Se não como gostaríamos, mas dentro do que é possível com a legislação que já está em curso e com esse momento de revisão da lei do Fundeb, principalmente com o objetivo de torná-la permanente. Uma outra fragilidade, os municípios perdem recursos com o Fundeb, que foram os municípios que nós apresentamos apenas como exemplo, tantos outros mais, têm maior dificuldade para cumprimento. E aí a CNTE, ela cumpre o papel histórico dela, de chamar a atenção aos sistemas de ensino, às redes, sobre a necessidade da fiscalização, da definição do que é público e do que é de interesse público, na garantia da efetivação do direito dos profissionais da educação, principalmente na distribuição de quadro de professores, destinação de recursos para a contratação de pessoal, organização das turmas para a definição de quantos profissionais são necessários dentro de cada unidade de ensino e observando sempre o equilíbrio voltado para o que a própria Constituição, a LDB e uma série de outras legislações, inclusive o Plano Nacional, estaduais e municipais, para o concurso público e para a seleção pública transparente desses profissionais. O que aconteceu desde 2009 com o piso do magistério? Considerando a correção, se formos verificar o IPCA, nós tivemos, desde 2009, acumulado um percentual de 65,09, enquanto do piso do magistério ele chega a 141,99%, ao que nós chamamos de um descompasso, enquanto parâmetro de atualização do piso nacional dos professores. O crescimento da atualização do piso do magistério em patamar bem superior à variação da inflação foi absorvida ao longo do tempo, porque a receita corrente líquida dos estados e municípios também teve um crescimento significativo. Porém, a crise nos últimos 2 anos, 15 e 16, geraram uma distorção muito grande. É muito frágil hoje você verificar um profissional, às vezes, dentro do mesmo estado, trabalha em 2 sistemas municipais e 2 salários diferenciados, com uma carreira, considerando o plano de carreira desses municípios, que, na sua maioria, já está, inclusive, hoje em fase de revisão, já existem, eles têm uma distorção entre si e nem sequer o piso, às vezes municípios muito próximos, o mesmo professor trabalhando em 2 sistemas consegue ter a mesma base de salário. Correção de distorções e ampliação da participação da União no Fundeb podem garantir avanços. Eu acho que isso aí é um dos maiores desafios. Chegou a hora da gente analisar com cautela, com seriedade, que está presente em todos os que, nesse momento, se debruçam e tantos outros que já fizeram esse exercício, para que a gente tenha muita clareza da necessidade da participação da União, no fundo. Não dá para, a própria PEC precisa revisar isso, para que a gente possa garantir não apenas uma efetiva valorização dos profissionais da educação, mas para que a gente possa efetivamente contribuir para que acesso, permanência, progressão, valorização dos profissionais da educação e efetivação do direito à educação pública de qualidade
se institua nesse país. O PNE e a valorização dos profissionais da educação, no Plano Nacional da Educação, nas metas 15, 17 e 18, ele já sinaliza para o financiamento. E é para isso que a gente tem que observar. Na meta 15, assegura que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica em nível superior, obtida em curso de licenciatura. Isso aqui já vincula-se diretamente à carreira, a plano de carreira, e a impacto sobre a folha. Então, se a gente não tem uma previsão orçamentária e não tem um fundo que cresce concomitante a esse processo, considerando apenas o aspecto da valorização do magistério, nós não estamos, dos profissionais da educação, para ser mais precisa, e não observando as outras questões que já foram colocadas aqui pelo CAC e o CAQui, nós vamos incorrer no erro que já foi cometido e, de fato, ampliarmos um fundo com alguns elementos pontuais que não vão dar conta de incidir diretamente e intervir para que tenhamos educação pública de qualidade. Um outro ponto, ao equiparar o rendimento médio dos profissionais do magistério com os demais profissionais, imagine o impacto disso nos municípios e nos estados. O que isso vai significar ao longo de um decênio, e chegando até uma previsão, já que vamos estar instituindo um fundo permanente, então nós não vamos trabalhar só com decênios, nós vamos trabalhar com previsão de longo tempo, inclusive considerando esses aspectos que já estão postos em lei, que pactuamos e que já contemplam uma série de dificuldades de execução. Um outro ponto, a existência dos planos de carreira está assegurada e o piso salarial nacional do profissional já está definido em lei. Se hoje nós já temos distorções, então pensar hoje num fundo permanente, eu acho que a gente caminha para a discussão muito mais, vai muito mais além do próprio Fundeb, mas de um fundo nacional, com princípios federativos, pactuados, considerando a receita e a arrecadação de cada um desses entes e a responsabilidade dentro do regime de colaboração que todos têm que ter, da educação infantil até a graduação. Nesse caso, da educação infantil ao ensino médio e educação de jovens e adultos, que é contemplada. A Undime, desde a tramitação no Congresso Nacional, teve um posicionamento em defesa da garantia à efetivação de um piso nacional que tivesse, pelo menos como parâmetro nacional, princípios éticos, morais e de reconhecimento de uma carreira, que é determinante para a organização de um sistema de ensino. E isso envolvendo os profissionais da educação. Ela entende a lei do mecanismo de fomento à melhoria da qualidade da educação básica. Aliás, este foi o fundamento da decisão do STF, que garantiu a constitucionalidade, mas defende também a efetiva valorização de todos os profissionais da educação, não apenas hoje restrito ao quadro do magistério. Valorização também desses profissionais contempla a formação inicial e continuada, com adequadas de trabalho. Essas condições adequadas, a gente já remete ao local de trabalho desse profissional. Tudo isso previsto na base de cálculo do custo aluno qualidade inicial. Propostas da Undime. A Undime defende a pactuação de uma proposta de atualização do piso para estabelecer regra clara e dentro da realidade dos municípios. Pactuação essa que deve ser construída no âmbito do Fórum Permanente, instituído a partir da previsão do PNE, e que deve contemplar a participação das 3 esferas, União, Estados e municípios, e dos trabalhadores da educação. Situação atual de financiamento da educação poderá provocar efeitos indesejáveis
e o primeiro deles já está em curso. Nós já sinalizamos aqui, que é o não cumprimento das metas e o achatamento da carreira dos profissionais da educação. De fato, os municípios e estados que estão conseguindo cumprir o piso não estão cumprindo a carreira. Os níveis não estão sendo atualizados nem implantados, seguindo o que está previsto em lei. Com 2 minutinhos eu concluo. Concedo os 2 minutos. Limitações da PEC, não limitações de princípios, mas limitações no sentido da gente poder perceber os limites do Fundeb que foram, de certo modo, resgatados para o texto da PEC que a gente precisa observar. Reproduz o equívoco do Fundef e do Fundeb. Foca na distribuição de recursos que existem e não nas necessidades das redes de ensino, em face do próprio Plano Nacional de Educação. A valorização demanda novos recursos para a educação. Necessitamos de novas receitas, em face das demandas que já foram aqui sinalizadas do Plano Nacional da Educação. Não resolve a fragilidade da definição dos fatores de ponderação pela Comissão Intergovernamental. Deveria considerar critérios técnicos e não mesa de negociação, como tem sido feita, apenas seguindo a vontade dos entes federados. O CAQUI seria um instrumento adequado para dar equilíbrio e equidade às bases, aos parâmetros de discussão do financiamento da educação. Não enfrenta o maior problema de financiamento da educação pública. Reproduz a falta de equidade. Permanece a responsabilidade suplementar e redistributiva da União para estados e municípios. Apesar da União ser o ente federado com maior poder político e maior capacidade de arrecadação, é a que menos investe em educação básica pública. Desnecessária e inapropriada a inserção do inciso 9, no artigo 206, porque a educação é direito subjetivo. Deve ser compreendido como direito humano fundamental e não prestação de um serviço. A gente precisa ter esse cuidado. A proposta do artigo 212-A, ela, de certa forma, trata da manutenção e do desenvolvimento e ela precisa respeitar o disposto no artigo 70 e 71 da LDB, senão a gente vai estar cometendo um retrocesso. Avanços que ela traz. Ajuda da União para cumprimento do piso do magistério para além dos 10%. Isso já está bem sinalizado. Deveria abranger outras previsões para definir a ajuda da União para além das apresentadas nas alíneas A, B e C. O não cumprimento da destinação de recursos implica em crime de responsabilidade da autoridade competente. Isso também é muito importante estar presente dentro da PEC. Dessa forma, a Undime reconhece a relevância da PEC, mas sinaliza para pontos que precisam ser analisados, ser debatidos, serem aprofundados, para que efetivamente tenhamos um fundo a longo prazo que veja a necessidade das redes nesse processo de expansão e de efetivação do direito à educação. Muito obrigada a todos. Agradecemos à professora Yolanda Barbosa da Silva, presidente da Undime, e as